Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha, estamos aqui na UniFM 107.9 com o nosso Ineditados de hoje, iniciando a programação do mês de outubro, que de acordo com a editora UFSM, nosso calendário, nossa agenda que já está disponível em alguns pontos no campus, a gente está com promoção na Ciências Sociais e Humanas. O nosso stand está lá no CCSH, vá lá visitar, também na nossa livraria que fica ao lado dos Correios, temos promoções, temos kits. Procure e conheça as nossas promoções agora para o CCSH, o nosso tema, nossa área tema do mês de outubro. E hoje a gente vai conversar com o professor Gerson Verlang, que está aqui para falar da FLISM, que acontece essa semana na SESMA. Inicia dia 5 de outubro, vai até dia 8. E temos aqui, então, alguém para nos falar do histórico dessa festa literária. Por que esse nome festa, né? O FLISM não é de feira, o F é de festa, então é tanto melhor. Professor Gerson, que é músico e é o músico dessa festa para animar, ajudar a animar, está aqui representando também a professora Raquel Trentin e o professor Enéas Tavares, que são os idealizadores dessa festa literária. Professor Gerson, seja bem-vindo. E nos conta, então, um pouquinho de onde é que veio, como é que vocês se encontraram. Sempre eu costumo trazer as perguntas assim, como é que se deu esse encontro? Para daí, então, trazer um pouquinho da tua história imerso nessa proposta, né, da festa literária. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui. Também a minha casa, né, a rádio da UFSM, as rádios, na verdade. E, bem, a FLISM, ela é um plano relativamente, não antigo assim, né? Mas quando eu mudei para Santa Maria, de volta para Santa Maria em 2015, eu vim de outra universidade, eu vim da Universidade de Passo Fundo, né? E em Passo Fundo eu tive o prazer, assim, de participar, né? Em vários momentos diferentes, em situações diferentes, da organização da Jornada de Literatura, né? Para quem não conhece a Jornada de Literatura, é o maior evento literário que eu já vi, né? É difícil até de imaginar, assim, né? É uma semana, né? Sempre foi uma semana, mas com uma quantidade muito grande de escritores circulando, né? Oficinas, palestras, né? Então também era uma verdadeira festa, só que assim, imagine, acontecia num circo para 5 a 10 mil pessoas. Então todos os escritores que vinham, eles se sentiam assim muito, na verdade, espantados, porque a literatura, né, a escrita é algo solitário, né? O escritor está acostumado a ficar ali muito tempo sozinho, né? O seu trabalho é solitário. E de repente tinha a oportunidade de literalmente entrar num circo e conversar com as pessoas, interagir e tal. Então, imersão, né? É uma imersão, né? E uma oportunidade assim única de duas vias, né? Tanto o escritor estar imerso ali, quanto o público poder conversar com os escritores, etc., né? E isso, a jornada já vinha de muitos anos, vinha da década de 1980, então talvez tenha sido pioneira também nesse tipo de evento, né? E a jornada começou muito pequenininha, lá na década de 80, né? Isso, obviamente, eu não participei, mas recuperei depois a história da jornada, como é que foi, né? Começou pequena, né? A partir de um grupo de escritores aqui do Rio Grande do Sul, na época bastante conhecidos, o José Guimarães, o Moacir Sclier, o Luciano Veríssimo, né? Ao qual logo se somou o Inácio Loyola Brandão, mas tudo por laços de amizade, né? Um chamava o outro e acreditaram. Depois, já nos anos 2000, surgiram outros eventos desse tipo, já com o nome de festa, né? Não como jornada, até porque a organizadora da Jornada de Literatura tinha quase que um zelo total, assim, ela não deixaria outra festa ocorrer em outro lugar com o nome de jornada. E surge principalmente a FLIP, né? A Festa Literária de Paraty,
que, pelo que eu sei, inclusive, foi uma espécie de concorrência com a jornada, num lugar hiper glamuroso, a praia de Paraty, muito bem localizado, perto do Rio de Janeiro, até a partir de uma dissidência de escritores que não conseguiam ir para Passo Fundo, não tinham sido convidados. É mais central, né? Então surge e aí começa a haver, né, em vários lugares esse tipo de evento. A Flip é bem menor do que a jornada, né, sempre foi uma festa na cidade, uma cidade histórica e tal, mas bem mais tranquila, uma festa assim, em termos de, não é aquela, o Passo Fundo realmente era, né, um movimento absurdo assim, de pessoas, e que você perdia muita coisa também, porque eram muitas coisas simultâneas, né, então na verdade dava uma angústia, né. Bem, então a partir dessas experiências, quando eu vim para cá, eu tinha a ideia de fazer uma festa aos moldes da jornada lá no início, ou seja, uma festa pequena, acolhedora, né, de conversas agradáveis com escritores e com artistas em geral, não uma conversa sobre arte, né, em geral, mas claro, tendo um foco forte assim na escrita também, né? E aí um dos parceiros é a Raquel, com quem eu me casei, então eu ficava, às vezes incomodava ela, falava, que legal, eu tinha esse plano, né? Gostaria de fazer isso, aquela coisa, né, de casal mesmo, né? Ela me ouvia, mas... É uma parceria, né, para todas as horas. Me ouvia, mas não... Daí eu falava, quem que poderia, né, se somar, porque a gente precisaria de mais gente e tal. E aí, nesse percurso, ali por 2017, eu encontrei o Enéas, que era meu colega lá, nosso colega, meu e da Raquel, no PPGL, né? Programa de pós-graduação em letras aqui da universidade. E o Enéas, sempre muito entusiasmado, resolveu abraçar a causa também. E aí, quase de repente, assim, a primeira edição da festa, em 2018, foi assim, feita muito rapidamente, né? Já se conformou, nós conseguimos o contato com o Luiz Rufato, que é um escritor bem conhecido, ele veio, né? E então nós começamos a ter alguns padrinhos, assim, pessoas que também investiram, de certa forma, seu tempo, né? Nessa festa nascente. E a segunda... Eu me recordo que a primeira foi lá na Atena, né? Teve um dia na Atena. dia na Atena. Foi essa coisa mais intimista. Exato, né? Exato. Né? E aí, no segundo ano, em 2019, já aumentou muito, sim, né? O Inácio de Loyola Brandão, que foi algo, assim, quase uma surpresa, porque nós entramos em contato com ele, assim, uma semana antes dele ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Mas entramos em contato, ele aceitou vir, né, tal, com 82 anos, fazer uma viagem para Santa Maria. E aí ele foi eleito, nós ficamos sabendo pela imprensa que e não conseguimos mais contato com ele, né? Eu falei, tá, você foi, né? Não vem mais. Aí passou umas 3 semanas ali, nós já estávamos preocupados, ele respondeu, vocês acharam que eu não ia mais, né? Mas ela diz, estava no meio da confusão aqui, não conseguia responder para vocês. Daí ele veio, foi um ano, assim, maravilhoso, né? Não só por ele, por todos os outros que participaram, né? Foi o ano também que veio a Letícia Verchovski, entre vários outros, né? E aí veio a pandemia, né? Como é que foi fazer essa... Porque vocês fizeram e não mantiveram a qualidade, eu acho que não tiveram uma perda de espectadores, não, né? Houve uma ganho, experiência, exato. Houve ganho de espectadores, né? Isso foi talvez a maior surpresa. Como todo mundo começou a fazer as coisas online, nós começamos a discutir. Na verdade, a grande parte da festa, isso é um hábito que nós adquirimos. Como a primeira, em 2018, foi feita assim muito rápido, nós, antes, quando ela estava toda pronta e tal, na edição, acabou a festa, a gente começa a planejar a próxima, não vamos passar por esse tipo de aperto, né, de fazer tudo tão rápido assim de novo. Então a gente, terminada a festa de 2018, ainda antes do fim do ano de 2018, nós já planejamos 2019. E da mesma forma, em 2019, antes do fim do ano, nós já planejamos o 2020. Então, estava assim, já tinha contatos feitos, muita coisa feita, quando veio a pandemia, né? E o que fazemos?
Então, o que resta é fazer online. Então, a gente criou como muitos, né? Criamos toda uma estrutura online e tal. E até divertido, assim, divertido porque os escritores também tinham que resolver esse problema, né? E foi o ano do Cristóvão Tesa, né? O Tesa disse, não, deixa comigo, eu vou gravar. Daí ele disse, não, eu tenho um lado cineasta e tal. E aí ele produziu, assim, de uma forma muito divertida, um vídeo, né, longo, né, a partir de perguntas que nós fizemos, né, mas a partir de algumas estéticas, assim, né, cinematográficas, ele fez No fim, acaba sendo uma oportunidade, né, para essas experimentações. Na verdade, as pessoas passam por dilemas, né? Tem que... o que eu vou fazer, né? Então, vai ser assim. E aí, de novo, houve assim, um aumento de público, pessoas de todos os lugares puderam participar, porque era online, né? E também os que haviam participado. Foi muito, muito bonito, assim, porque o espírito da festa não se perdeu, embora nós estivéssemos online. E aí 2020 continuou, né? 2021, no caso, continuou a pandemia, repetimos a dose, né? E aí finalmente a coisa começou a melhorar e decidimos, então, hora de retornar, né, presencialmente. E é o que estamos fazendo. E também aí entra algumas questões, né? Algumas dessas festas são transmitidas, né? Até antes da pandemia eram transmitidas, né, online, assim. Mas a gente optou por, podendo ser presencial, ela é presencial, né? Então, claro, a pessoa deve ir lá. E aquele momento lá é muito único. Não são multidões, né? É intimista, é para ser intimista, mas é para ser intimista, bonito, agradável, que as pessoas se sintam bem e que conheçam escritores que não conhecem e visitem, né, escritores que já conhecem, pode pegar um autógrafo, conversar, né, que eu acho que é uma oportunidade bem bacana, assim. Eu acho que é interessante também destacar a parceria com a SESMA, que é um referencial aqui para a cidade bastante importante, e eu acho que o evento ajuda a dar essa revalorização num período de muita aquisição online, sem sentir o cheiro do livro para escolher, né? Só aquela coisa que chega em casa e já, você não está na prateleira, né? Olhando, pegando a textura, enfim, né? A SESMA ela é uma parceira de primeira hora, ela está desde o primeiro momento, quando eu levei, né, a proposta para a SESMA, para o Télcio, e aceitaram, né? E a casa da FLISM é a SESMA. A SESMA ela é um verdadeiro centro cultural, ela tem um espaço todo feito para ser um centro cultural. E eu acho que sempre foi a proposta deles, mas isso às vezes não depende unicamente de quem faz a gerência do espaço, né? Precisa de uma integração, né, da sociedade, das pessoas para ocupar aquele espaço. Então é um espaço muito bonito, bacana, que eu gosto muito. Eu acho que as pessoas se sentem acolhidas ali dentro. E, novamente, né, estaremos lá. Na Professor Braga. Tem muita gente que mora, tem alunos, né, eu brinco com eles, né, que eu falo, a SESMA fica lá na Professor Braga. E aí eles ficam me olhando assim, daí eu falei, tu é um morador de Camobi, né? Tu não é um santamariense, tu é um morador de Camobi. Que as pessoas não conhecem o centro da cidade, né? Assim, se falar ruas, elas conhecem Camobi, né? E eu acho isso prejudicial. Assim, essa não convivência dos que vêm de fora para Santa Maria com a cidade, né? A universidade já tem uma tendência a ficar muito fechada, né? Fechada nos seus muros, né? E a universidade não era assim. Não era assim quando surgiu, não era assim na década de 70, não era assim na década de 80. Ela era aberta, né? Até porque grande parte dos professores eram daqui, né? Então tinha uma integração da universidade com a cidade, né? Então uma das propostas da festa literária também é isso, por isso que nós fazemos lá no centro. E é gratuito, né? É gratuito. Não é algo que é para ser feito aqui. Existem muitos eventos que são feitos aqui e que sofrem com os problemas dos eventos que são feitos aqui, né? Que são eventos muito acadêmicos, às vezes, feito numa sala ou num auditório que fica muito escondido, então fica quase inacessível assim, para a sociedade em geral,
né? Então, a ideia da festa é ser no centro da cidade, é uma conversa com escritores, não é acadêmica, né? Embora nós possamos aprofundar os assuntos, etc., mas a ideia é ser uma conversa aberta ao público, e isso é uma coisa muito bacana. Tem desde o público universitário, mas tem pessoas que escrevem ou que frequentam oficinas literárias, ou pessoas da cidade que gostam, que são leitores. Essa mistura é o mais bacana, assim, né? Que acontece ali naqueles dias. E como é que tem acontecido a curadoria para esses convidados? Justamente por essa característica mais abrangente. Quais são os parâmetros que vocês escolhem? Tá. Como os curadores somos eu, a Raquel e o Enéas, né? Às vezes fazemos algum convite, né? Para uma pessoa, né? Diz, quem sabe você fazer uma proposta, né? Você não quer fazer um espaço sobre quadrinhos, por exemplo, que já houve, né? Mas aí, sob tua responsabilidade, daí daquele espaço, a pessoa para qual nós propomos vai ser o curador. Mas nós sempre mantemos uma curadoria geral, né? Eu até sou mais preocupado que meus 2 colegas das letras, né? Eu acho que, assim, tem que haver, assim, essa mediação, né? Não é a escolha dos escritores e de quem vem e de como acontece a festa é importante, não é assim, porque existe já a Feira do Livro. A Feira do Livro é um espaço muito mais voltado para o livro, né? Para o comércio do livro, mas também é um espaço cultural em que escritores vêm, fazem suas falas, etc. E, claro, ali também há uma curadoria nesse espaço, né? Mas, digamos assim, o espaço das bancas, das vendas, dos lançamentos é um espaço completamente aberto. Sim. Não importa o conteúdo do livro, etc., ele é aberto, né? Então em praça pública. Em praça pública. Então já existe esse espaço da Feira do Livro para... eu quero lançar meu livro, eu mesmo, né? Lanço livros, eu adoro lançar na Feira do Livro, né? Então a festa é diferente nesse sentido. As pessoas fazem autógrafos das pessoas que são convidadas, dos escritores que vêm para a festa, que nós pensamos nele. Pensamos, assim, podemos eventualmente ser questionados até, mas assim, procuramos fazer uma curadoria pensando na qualidade do escritor, né? Eu acho que isso faz diferença, né? Eu digo isso até com a experiência dos anos finais da jornada lá. Nos anos finais eu participei, etc. A jornada não existe mais, né, em Passo Fundo. Pelo seu gigantismo, ela terminou porque se tornou muito grande, muito cara, né? Mas também ela perdeu muito em qualidade. Começou assim para chamar público, vinham assim, não eram escritores que vinham para conversar sobre literatura, eram globais, né? Sim. Pessoas eram influencers, etc. Já não tinha o caráter descaracteriza, exato. E aí eu pensei, não, isso não, né? Por isso que eu digo, eu acho que eu sou o que mais seguro, assim, o pé até, né? nesse sentido. Eu fiz essa provocação porque teremos Ney Lisboa, por exemplo. Sim. Né? Mediado por ti e junto de outros nomes, e ele tem seus escritos também, mas eu acho interessante a questão, até por tu seres músico também, né? Essa coisa da literalidade que está presente nas letras das músicas e tal. Porque também é tão digno de análise quanto, né? Na verdade, assim, já faz anos que eu falo, porque eu sou professor do departamento de música. Eu dou aula no pós-graduação em letras, né? Então tenho essa formação nas letras também. Mas eu sou professor do departamento de música. E desde o início eu falo com eles, eu quero trazer músicos, né? Quero trazer cancionistas, cantautores, etc., para conversar. Na verdade, isso vai ser mais amplo ainda, né? Esse ano a gente não conseguiu, mas eu acho que ano que vem a gente já vai abrir também para plástica, para o teatro, etc., né? Então, aos pouquinhos a gente vai aumentando esse leque para a leitura das artes, né? Não apenas a leitura do livro, né? Só que em algum momento encontra o livro, né? Tá muito comum, inclusive o músico hoje, né, produzindo seus livros, participando de festas literárias, né? E então eu já faz anos que eu incomodo. Só que daí veio a pandemia
E tá, segurei de novo o plano, né? E aí esse ano eu falei, não, esse ano vou fazer alguém, né? Na verdade houve vários contatos, etc. E quando eu propus pro Ney, ele ficou um pouco assustado, assim. Ele disse, mas eu não sei só 2 livros, né? Eu falei, não, mas a conversa não é sobre os teus livros. É uma conversa sobre a canção como produção musical e literária, né? Aí ele ficou contente, né? Aí ficou contente, né? Então fez uma postagem até muito bacana, assim, elogiando, né, o espaço. Então vai ser algo diferente, novo, mas que é o primeiro de uma sequência, né? De questões que envolvem a música também, dentro da festa literária. Eu brinquei, porque como eu tenho um projeto sônico aqui, um programa, né, chamado Sônico, que é, na verdade, um projeto de extensão também, é a Flisme Sônica, né, a parte sonora e tal da Flisme. Eu me recordo, na primeira Flisme eu cheguei a participar, porque fazia um ano que eu tinha lançado o projeto Sussurros da Boca do Monte, e eu fui convidada nessa mesa, nesse palco que teve na Atena. E eu me recordo que eu estava junto do próprio professor Enéas, professor Pedro Brum, outras referências ali literárias, agora não me recordo, e eu olhava e dizia, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que esse estranhamento, ou na verdade, assim, é engraçado, né? A gente, em 2022, na verdade, quem estranhou fui eu, ao convidar o Ney e ele achar estranho. Eu pensei, não, ele vai achar completamente natural, né? Vai aceitar ou não vai aceitar, mas assim, não, ele achou estranho. E eu acho Mas é uma estranheza boa. Não, é uma estranheza boa, mas eu acho estranho em 2022 nós ainda temos essas questões, né? Porque talvez mostre o quanto a gente precisa avançar ainda, né? Na questão da arte em geral, né? O quanto elas conversam e podem conversar, né? E o quanto essas leituras abertas, né? A leitura de um quadro, né? Inclusive nós vamos ter uma exposição que não é plástica exatamente, mas é uma exposição, né? Dos 100 anos do José Saramago, né? No segundo andar da SESM. Então quem for na Flisme quiser dar uma passeadinha lá por dentro, pode ver também uma exposição muito bonita, assim, né? Uma curadoria lá da Casa José Saramago, em Portugal. Que ótimo. A fundação, né? Então, os painéis são produzidos por eles e tal. Então, é uma coisa muito interessante. Então, esses espaços, né, serem ocupados, haver essa conversa com as outras artes, né? Porque, como eu disse, na verdade, todos esses chegam no livro, né? Tudo chega no livro, né? Tudo chega no livro, né? Então, é um espaço muito bacana. E há um outro aspecto, e que envolve a questão da curadoria, que nós temos, na verdade foi assim no fim de 2019, então um pouquinho antes da pandemia, nós precisávamos, porque o que acontece? A primeira festa produziu um monte de material em papel, que a gente produziu, esse ano até a gente diminuiu isso, né? E banners, né? Folders, etc. E guardei lá em casa, né? Aí, e também a documentação, assim, que é tanto de HDs, fotos, etc., quanto física também, né? Aí o segundo ano dobrou aquele, né? Eu diria triplicou, porque foi maior a festa. Foi, então, me recordo. E aí a gente pensou, a gente precisa de um espaço para funcionar como arquivo e como acervo da festa, né? E aí abriu um edital na UFSM Silveira Martins e nós encaminhamos um projeto chamado Gabinete Flisme, né? E temos nosso espaço muito bonito lá e que ele acolhe, ele tem três razões principais assim da existência, né? Uma delas é o arquivo. Então, toda a documentação de fotos, de e-mails trocados, tudo está lá, né? Então, a pessoa quer estudar como é que foi a vinda do Inácio, né? A gente tem isso lá, também os vídeos que estão na internet, mas, assim, sempre reservamos a ideia de que você precisa de um outro lugar, além da internet, né? A internet hoje está, daqui a pouco não está mais. Exato. Né? Então, a gente tem tudo guardado lá, o arquivo. E aí, o segundo elemento é o acervo.
E o acervo é uma ideia que eu particularmente gosto muito. Todos os escritores que participaram da FLISM, então o Sussurros da Boca do Monte está lá, tá? Eu falei escritores, mas já estamos falando amplo, né? Todos os artistas que participaram têm, assim, as suas obras lá. Claro que isso é algo sempre em elaboração. O Inácio, por exemplo, tem mais de 40 livros, né? Então nós vamos aos pouquinhos, né? Alguns esgotados, mas todas as obras dele, né? Todas as obras do Tesa, todas as obras do Rufato. Mas, e é uma parte que me agrada muito, assim, nós temos o quadro que você participou, o painel que você participou, que era Literatura em Santa Maria. Né? Foi esse o quadro que tem todos os anos. Esse é o único quadro que sempre tem painel. É um dos painéis finais da FLISM, que nós chamamos de escritores, né? Artistas que trabalham aqui em Santa Maria, né? Santamarienses ou não, mas que, digamos assim, produzem a partir daqui para conversar, né? A gente precisa conversar sobre o nosso umbigo, né? E então todos os anos houve esse quadro, né? Esse ano vai haver de novo com o Ronaldo Lipo, da Eliana Sturza, né? E o Marcos de Martini, todos com livros publicados recentemente. Então é muito bacana isso. Então esses escritores também vão ter seus acervos lá. Talvez isso seja até mais importante no sentido de haver um acervo regional, né? Que às vezes os acervos assim, municipais ou regionais de escritores, eles se dispersem muito mais facilmente, né? Porque a família guarda, etc. Daqui a pouco a família né, vai se desfazendo e aí você já não tem o acervo. Então talvez isso seja o mais importante do gabinete, esses acervos também. Né? É importante também destacar essa questão da ocupação dos espaços. Exato. Né? Esse momento de diálogo com as pessoas que falam sobre Santa Maria, que produzem em Santa Maria, e não só isso, mas esse registro também para a região. Né? Então, quando vai um pedaço, né, uma parte desses diálogos todos para Silveira Martins, que é um outro braço da UFSM que está lá, isso fica espraiado, né? As pessoas podem participar, isso circula, né? Exato. E daí vem também, isso também era um plano que estava lá no embrião, né? Quando eu conversava com a Raquel e depois as conversas com o Enéas, né? Eu dizia, o ideal é que a gente abra ela para regionalmente, né? Por uma questão assim meio um pouco tem uma inspiração um pouco flip no sentido de que a nossa quarta colônia tem uma vocação turística, né? Então, só que as pessoas não conhecem, as pessoas que vêm de fora, vêm para Santa Maria, passam 2 dias e vão embora. Então, nós estendeu o braço disso para Silveira Martins no primeiro momento, né, onde é a nossa casa lá, é levar pessoas, de repente, que não conhecem para lá e dizem, olha só, que bacana, nunca imaginei que houvesse isso. Sim, terá aqui um dia lá, né? Exato. Então, esse ano vai haver ainda, vai ser um encerramento lá, né? Em Silveira Martins, ainda com poucas atividades, mas já é o braço funcionando, né? Então, esse é o outro aspecto assim, que eu acho bacana. E, claro, lá também é nosso centro de planejamento, né? Eu batizei de startup criativo, né? Então funciona de várias maneiras. Com relação a essa questão dos espaços, algo que eu sempre costumo falar assim, né? É que não há falta de espaços. As pessoas reclamam muito de espaços, né? Mas não há falta. Eu acho que consigo assim facilmente listar uns 30 teatros em Santa Maria. Como teatro? Teatro a pessoa pensa logo 3 de maio, né? Mas espaços talvez mais nobres em termos de localização, alguma coisa assim? Não, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos só. O Colégio Santa Maria tem um auditório fantástico lá em cima, né? A própria SESMA tem esse teatro pequeno que funciona também muito bem para recitais assim, mais intimistas de música, né? Só dei 2 exemplos. Não falta espaço, mas assim, dá para facilmente chegar a 30 espaços. Tá? Então não falta espaço, né? Se alguém diz, vamos construir, não é o espaço. O que falta é curadoria de espaços, né? Porque é sabido, né, que em Paris o cara
num espacinho de nada, cria um teatro, né? Um espaço minúsculo, né? Então, por quê? Porque tem curadoria. Na verdade, lá falta espaço, né? Mas qualquer espaço é passível de ser administrado como um espaço criativo, né? Então, não falta espaços em Santa Maria, falta curadoria deles, né? Então, se cada um desses auditórios, etc., tivesse uma curadoria artística e o plano de colocar eventos, circularia, né? Eles são espaços que funcionam eventualmente, né? Sei lá, o Auditório de Santa Maria viu Vitor Ramil, sim, tem bastante pandemia e tal. Momentos ociosos, né? Que poderiam ser ocupados. Exato, ele podia funcionar realmente como uma casa, né, ativa, né, de produção de cultura. Né? E assim, muitos outros até menos convencionais do que um auditório, né, com palco, etc., italiano, né? Muitos outros espaços poderiam funcionar. Na universidade tem uma enorme quantidade desses espaços, né? E como lidar com um evento que é gratuito, um evento desse porte, como fazer então essa curadoria de um ponto de vista mais administrativo, assim, como gerir? Né? Quem está dando suporte, o apoio? Bem, é preciso que se diga que desde o início nós tivemos apoios, né? O apoio sempre da universidade. Esse apoio varia muito de ano para ano, das crises, etc., né? E esse ano não é diferente, né? Então, diferentes órgãos da universidade contribuem, né? A própria administração, a extensão, os departamentos, né? Cada um estende a mão de alguma forma. Mas também nós sempre tínhamos que correr muito atrás, né? Às vezes falta, né? Nem sempre é um mar de rosas nesse sentido. Mas a gente vê muito mais isso como um momento de devolver para a sociedade um pouco do que se produz aqui, né? Do pensamento e tal, para ver essa integração. Então, eu acho que a Raquel e a Inés pensamos dessa forma, né? Do que qualquer outra coisa. Então, não é um espaço para lucro, não é um espaço para, né? É um espaço de realmente devolver para a sociedade o que a gente produz para que possa haver essa integração que a gente sente, como eu falei no início, né? Que falta, né? Então, essa é a intenção principal, né? E a gente está feliz quando isso ocorre. Esse ano também tivemos apoio da prefeitura, né? Outros anos tivemos também, às vezes de diversas formas, entramos com projetos, né? Que variam de ano para ano e tal. Então, sempre tem colaborações, né? Parcerias. E, de repente, então, a gente agora dá uma olhadinha nos dias, qual que vai ser a programação, vamos falando um pouquinho sobre quais são os convidados, quais os destaques. Então, a festa começa no dia 5, né, de outubro, lá no Auditório da SESMA, às 19 horas, com uma escritora maravilhosa, a Ana Miranda, né, com o título dado por ela, né, Musas Praguejadoras da Literatura, né, a mediação da Raquel. A Ana, ela é uma das renovadoras do romance histórico no Brasil. Ela tem um romance que fez muito, muito sucesso quando surgiu ainda na década de 90, chamado Boca do Inferno, né? Que é um romance sobre o Gregório de Matos Guerra, né? Que tinha esse apelido de Boca do Inferno. E a literatura dela é muito atual, assim. Na verdade, ela já capta muitos dos movimentos da sociedade, assim, já a partir da visão do Brasil colônia, né? E como eles se refletiam na sociedade ali dos anos 90. Só que eu diria que estão muito vivos ainda hoje, né? Talvez nos anos 90 estivessem menos vivos ainda, mas aquela coisa do poeta, do escritor, né? A antena da raça, né? De captar aquela coisa assim incômoda, né? Diz, não, mas isso aqui está aqui ainda. E isso aqui pode gerar problemas, né? Então, só que a literatura dela é histórica, ela se volta muito para o passado para falar do presente, né? Ela tem romance sobre o Gonçalves Dias, chamado Dias e Dias, é um grande poeta, né, romântico brasileiro. Tem um que virou um filme chamado Desmundo, né, sobre a colônia portuguesa trazia meninas órfãos, né, dos orfanatos portugueses para casar com os senhores aqui
né? E então vinham para esse desmundo, né? Então a gente vê assim como essas coisas que nos incomodam tanto hoje estavam presentes há muito tempo, tem base, né? Não vem do nada. Então acho que vale demais assim ver a Ana Miranda, né? Ver o que ela tem a dizer a respeito disso. E além do que, antes disso, ela teve uma carreira bem interessante como atriz no cinema brasileiro, ali na década de 70 e 80. Ela, inclusive, é casada com um cineasta, né? Que foi uma história curiosa, né? Nós não sabíamos. Né? Isso deve até refletir nos escritos dela, né? A visão. Esse cineasta, ela conheceu na juventude, quando era atriz, e depois eles nunca mais se viram e agora reencontraram, mas nós não sabíamos, né? E o nome dele é Tel Van Sant, e é holandês, e ele tem uma filmografia gigantesca, assim, né? É uma pena que ele não virá, ele viria, mas ele não virá, porque seria uma oportunidade muito interessante, assim. Ele está desde de filmes cult, como diretor de fotografia, filmes cults europeus, assim, como comédias hollywoodianas. Ele participou como diretor de fotografia, né? Bem, então a Ana Miranda no dia 5. No dia 6, à tarde, às 14 horas, também no auditório da SESMA, o Pedro Bandeira, né? O Pedro Bandeira é um escritor brasileiro de literatura para crianças e jovens, que tem uma obra vastíssima, né? Mais de 100 livros, e que influenciou meio mundo, assim, né? E ele, enfim... Coleção Vagalume. Coleção Vagalume, etc. Então ele tem uma visão muito peculiar, assim, a respeito da literatura para, né, infanto-juvenil. Depois temos um painel sobre a Emily Brontë, uma grande, né, escritora inglesa, na verdade uma família de escritoras, né, inglesas ali da primeira metade do século XIX, que elas eram 3 irmãs, a Emily, a Charlotte e a Anne Brontë. Mas esse painel é sobre a Emily Brontë e o Morro dos Ventos Uivantes, né? E quem vai dirigir esse painel é a Márcia Heloísa, que é uma autora, né, e antologista. Ela criou a antologia Vitorianas Macabras, da Dark Side. Né? Então ela conhece muito a literatura feminina, né, do século XIX. Sim, e me perdoa se estiver falando alguma inconsistência, mas a Emily Brontë, ela precisou publicar com nome masculino na época, né? As três irmãs publicaram com nomes masculinos. A Emily, a Charlotte era Currer Bell. Inventaram seus pseudônimos lá para serem todos, e lidas. tinha o mesmo Brontë, as iniciais eram as mesmas dos nomes reais, né? Currer Bell, Charlotte Brontë, CB. E a Emily eu não esqueci, a Emily, eu não lembro o nome, mas era E. Bell. E a Anne também, A. Bell. Né? Então, questões da época, né? Eu acho que a Charlotte, uma das irmãs, chegou a assumir, né, a escrita daí já com o seu nome e tal. Depois temos a Carolina de Jesus, né, uma escritora muito, muito em evidência, né, conduzida pelo Anselmo Pérez Alós e a Maria Rita Pidutra. Né. A Carolina de Jesus é um dos ícones, né, da literatura negra brasileira. Né. O Quarto de Empregada é um dos ícones dessa literatura. E então vai ser muito interessante também esse painel sobre ela. E às 17 horas, o Felipe de Oliveira, nosso poeta aqui, mas a partir de uma visão também muito peculiar, que é a participação dele, ou a influência do Felipe de Oliveira na Semana de Arte Moderna de 1922. Então é quase a participação santamariense, né, na semana, né, a partir da atuação não direta, né, do Felipe de Oliveira, mas enfim, do que ele influenciou e foi influenciado pela Semana de Arte Moderna. Com o Pedro Bruno Santos e o Lucas Zamberlan. E à noite, no dia 6, o Ney Lisboa. Eu converso com o Ney Lisboa. Né? Ele também vai lançar o livro do irmão dele, né? Luiz Eurico Terreira Lisboa. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito emotivo, eu diria, né? E também novo dentro da festa.
No dia 7, na sexta-feira, também no auditório da SESMA, às 14 horas, poesia escrita por mulheres no Rio Grande do Sul, né, com 4 poetas gaúchas, a Thayasmin Onmart, a Kátia Simon, a Maria Pessá e a Maria Alice Bragança. Então vai ser uma mesa bem bacana também sobre poesia no Rio Grande do Sul, a partir da perspectiva feminina. Nós temos um boom de poesia no Rio Grande do Sul, poesia feminina, né? Às 15 horas temos James Joyce, né? O Ulisses, né? Os 100 anos de Ulisses, do James Joyce, chama Ulisses, o tal livro difícil, com o Lielson Zene e a Mônica Stefani, com a mediação da Maria Clara Carneiro, porque o Ulisses é aquele livro realmente que as pessoas que gostam de ler e tal, em algum momento elas vão tentar enfrentar ele, né? Então é para desmistificar, conversar sobre enfrentar essa leitura. Depois, às 16 horas, na sexta, temos Escrevivências de Antirracismo e de Resistência na Ficção Brasileira Contemporânea, com a Thayasmin Onmart. Porque a Thayasmin Onmart, ela vai estar na mesa de poesia, as duas, mas ela vai estar nessa painel aqui às 16 horas, porque a Thayasmin ela vai também às 18 lançar o livro que foi indicado ao Prêmio São Paulo de romance esse ano, né, como revelação. Então é muito interessante ter uma escritora nova, negra, produzindo, né, ativa aqui, digamos assim, no pico da hora, né, exatamente nesse momento específico. E às 17 horas, Literatura D em Santa Maria, aquele espaço que nós comentamos, né, que vai ter o subtítulo de Conto, Crônica, Sátira, porque é a produção desses 3 escritores que eu vou conversar, a Eliana Sturza, o Ronaldo Lippold e o Marcos de Martini. Todos os dias tem lançamentos, né, e autógrafos dos autores, etc. E às 19 horas nós temos o Michel Laub. Para quem não conhece o Michel Laub é um escritor, uma das revelações da literatura pós anos 2000, né? Ele tem várias obras já, mas uma das mais premiadas é O Diário da Queda, né? E o título é A Literatura no Caos da Informação, né? E vai ser mediado pela Renata Farias de Felipe e por mim, essa conversa com o Michel Laub. Vale muito a pena ver. E, finalmente, no sábado, lá em Silveira Martins, uma oficina de concepção e criação de livros ilustrados infantis e juvenis, roteiro e arte, com Matias Townsend, um ilustrador, né? E no final um mini recital do Marcos Crone Correia, colega, violonista, etc., com uma carreira bem interessante, né, da música autoral para violão. E aí se encerra a nossa festa. E o ambiente em Silveira Martins é bastante bucólico, né? Eu acredito que vai estar a previsão aí de um tempo agradável também. Como é que as pessoas fazem, então, para se inscrever? Procurem os canais da FLISM, podem se inscrever, né? Geralmente o pessoal se inscreve para ganhar certificado, né? Quem quer ter um certificado de participação, etc. E para Silveira Martins tem vagas limitadas na oficina do Matias. Então tem um link específico e também entra em contato pelas redes da FLISM, né? Tanto o Facebook, Instagram, etc. Eu anotei aqui o @Festa Literária SM, né, no Instagram. E o contato.flisme@gmail.com. Exato. E ali tem 2 listas, uma da inscrição da festa como um todo e a outra mais limitada, porque até 40 pessoas vai ser dado o transporte, né, lá para Silveira Martins, saindo aqui da universidade no sábado, né? Então tem que atentar para isso. Tem essa diferença das inscrições de quem vai participar da festa em geral e de quem vai participar da oficina lá. É isso. É isso. Nós vamos conversando aqui com o professor Gerson Verling. Mais uma vez, a gente gostaria de destacar esse momento que a gente está passando, né? E justamente poder fazer essa apropriação dos espaços. A gente tem visto movimentos aqui na cidade como o Distrito Criativo, que tem sido feito junto da Gari. Eu acabo puxando a brasa para o meu assado, porque eu acabei fazendo mestrado em Patrimônio Cultural aqui na UFSM, e os Sussurros da Boca do Monte foi um dos resultados desse mestrado, dessa pós-graduação. E nesse intuito, né, de fazer uma valoração dos espaços da cidade
de uma forma, né, no meu caso, levando para a educação patrimonial, para que isso fosse levado para dentro das escolas, de modo que a pessoa, né, o estudante, enfim, o jovem, ao sair para a rua, percebesse que aqueles locais do seu dia a dia são tão dignos de estar figurando uma grande história, uma grande narrativa, quanto qualquer outro. Né, de uma cidade de outro país ou de alguma situação considerada, enfim, mais vistosa ou mais importante dentro de um cenário mundial. Né? Por que não valorar o nosso espaço? Eu vejo que a FLISM traz bastante desses insights também, né? Dessa motivação. E agora, levando então ali para Silveira Martins, essa apropriação acontece de uma forma ainda mais pungente. Né? Exato. É um prazer e também é uma aventura, né? Nós nos divertimos muito também. Eu, Raquel, o Enéas, né? É trabalhoso, mas é prazeroso. Então, é uma aventura. Né? Então, vamos deixar a aventura rolar, né? Uhum. E eu queria falar um pouquinho mais também sobre a vinda do Pedro Bandeira. Ele é uma figura que ainda hoje eu percebo que a literatura que ele faz nas escolas é bastante lida, porque a gente também percebe esses temas jovens, enfim, adolescentes, sim, que são atemporais. Sim. Né? Que são as crises, as descobertas, né? Um dos títulos, eu gosto muito, A Droga da Obediência, né? Então, que faz esse trocadilho com, afinal de contas, que droga eu ter que obedecer, eu ter que me encaixar numa sociedade, mas ao mesmo tempo ele está falando literalmente de uma substância, né? Que é uma droga. E as coisas do mistério, eu não posso deixar de fazer a relação dessas coisas de mistério que o Pedro Bandeira escrevia e que também eu me inspirei quando pensei em fazer uns sussurros da boca do monte que eu ia levar para as escolas. Sim. Aqui vale uma observação, Jéssica, sobre o Pedro Bandeira, né? O que é algo que aconteceu esse ano e acho que os próximos anos. Quando veio o Inácio, em 2019, nós ficamos assim, muito espantados por ele aceitar, né, fazer essa viagem tão longa, né, tão cansativa, aos 82 anos de idade, né, e vir para Santa Maria. E eu acho que isso não voltaria a ocorrer, né, agora. Então, uma das questões que surgiu esse ano foi que nós queríamos fazer a festa presencial, mas muitos escritores insistiram em fazer online. Sim, ele vai ter um painel, né? E aí nós firmamos o pé, né? Só não conseguimos para os mais velhos, porque realmente fica difícil, né, para o Pedro Bandeira se deslocar de São Paulo e tá com eu acho que mais de 82 anos. Então ele vai fazer um painel online, etc., né? Que ficou muito bonito, assim, a entrevista, né? Mas foi a única exceção que nós abrimos. Isso gerou, na verdade, algo muito curioso, né? Porque nós estamos com a programação do ano que vem quase pronta de escritores mais jovens que queriam fazer online porque não poderiam vir, daí iam fazer de onde estivessem, tem um que está nos Estados Unidos, etc., Daí eu disse, não, você tem idade para vir para cá e tal, né? Então, quem sabe o ano que vem você vem, né? Já que não pode e tal, né? Mas, assim, a insistência foi muito grande, quase que uma acomodação, assim, das pessoas de quererem fazer de casa, sabe? E a proposta da festa não é essa, né? Exato. Tanto que nós não vamos transmitir ela online, né? Ela é para quem está lá mesmo, aquele momento único. Vai ser gravado e depois vai ser disponibilizado, como tudo, né? Tudo que nós fizemos até hoje foi gravado e disponibilizado no site da FLISM. Então, se alguém tiver curiosidade de visitar ali, né? O flism.com.br. Então, ali você pode ver todos esses escritores nos anos anteriores, né? Mas isso só é feito posterior à festa, né? Sim, o momento aquele é para as pessoas único, que estão, né, lá. É importante dizer também que vai ter sessão de autógrafos. Sim. Né? Então, esse momento de interação diretamente com o autor também é muito importante. E a comercialização dos livros ali pela própria SESMA, né? O próprio ambiente da SESMA é estruturado para isso. Quer dizer, nós vamos ter, na parte de baixo tem a livraria, aí acima tem auditório e exposição, né? Então, é um conjunto, é uma imersão também, né? De um jeito diferente, mas é uma imersão do proposta. espaço. Então,
Vamos lembrando agora, nos encerrando aqui, nos encaminhando para o final. Lembrando a você que nós estamos no mês do CCSH, das Sociais e Humanas. Temos o nosso stand junto do CCSH e estamos com promoções na loja, na livraria e no nosso site, livros com frete grátis para o CCSH, para as Sociais e Humanas e áreas afins. Mais uma vez, então, FLISM, Festa Literária de Santa Maria, na SESMA, de 5 a 8 de outubro de 2022, um evento gratuito, promovido pelos professores que estão aqui hoje representados pelo Gerson Verlang, professora Raquel Trintin, professora Inés Tavares, os idealizadores do evento, contato.flisme@gmail.com e @Festa Literária SM nas redes. Professor Gerson, muito obrigada pela tua presença. Jéssica. A gente fica à disposição. O programa está agora indo ao ar, né? Estamos aqui ao vivo, né? Hoje é 3 de outubro, a Festa Literária começa dia 5, então é bom a gente deixar isso registrado porque nós somos também um podcast, né? E o podcast tem uma vida às vezes mais longa, né? Alguém pode escutar isso depois e dizer, nossa, e a Festa Literária? Pois é, a Festa Literária de 2022 talvez já tenha passado, mas fique de olho, teremos os anos seguintes, né? Sim. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Jéssica. A gente fica ao dispor e você aí que nos escuta, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.